Bem-vindos ao Papos Visíveis, o nosso podcast sobre economia criativa. Aqui é um espaço para você se conectar e se inspirar com a trajetória e os conhecimentos de profissionais que inovam na prática no dia a dia dos seus projetos. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre mulheres e representatividade feminina nas artes cênicas. E a gente tem o prazer de receber a cenógrafa e iluminadora Brisa Lima. Obrigada. Brisa, cumprimento o pessoal mais perto do microfone, Brisa. Desculpa, a gente não tem experiência alguma. Obrigada, Carla. Ai, meu Deus Boa do céu. Boa noite. E a gente recebe aqui também a atriz e mestre em artes cênicas, Ana Karenina Hill. Olá. Sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui, minhas parceiras de trabalho para todo o pau, toda a obra, no momento tudo, aqui comigo. Pra quem não sabe, Brisa é a minha iluminadora cenógrafa oficial de todos os meus projetos aqui na vida, porque ela é maravilhosa. E a Ana é a minha diretora de marketing da coletiva delas, maravilhosa, manda tudo, arrebenta. E eu queria começar o nosso papo aqui falando um pouquinho sobre equidade e trazer alguns dados do Fórum Econômico Mundial de 2016, que ele fez um levantamento analisando, né, questões de salário, de ocupação, de oportunidades de trabalho, de estudo e tudo mais entre mulheres e homens, né, em 144 países, e mostrou que a gente teria ainda, para equilibrar as contas de direitos, acesso e oportunidades entre homens e mulheres, a gente levaria aí cerca de 95 anos, um tempão, né? Não estaremos vivos para ver isso, a menos que alguém invente alguma fórmula aí da imortalidade, um negócio estranho assim. E, apesar, né, das brasileiras terem um desempenho melhor nos últimos anos em saúde e educação, a gente ainda ganha menos e tem menos representação política, por exemplo. E a gente vê que nos últimos anos, né, tem mudado um pouco, se a gente parar para analisar, né, a representação das mulheres, quando a gente vai falar, quando a gente observa as novelas, os filmes, as revistas, né, a gente vê que tem uma mudança acontecendo, que, enfim, a gente ocupava muito um lugar de fetiche, os nossos corpos eram vistos só ocupando espaços nas artes cênicas nesse lugar. A gente vê que está tendo uma mudança aí, que o cenário muito por conta, né, dos movimentos sociais, de uma pressão popular, de uma pressão das mulheres organizadas, né, que está trazendo mais representatividade, que está trazendo outros tipos de corpos, de cores, de rostos, enfim, para as novelas, para os filmes e tudo mais. Mas a gente sabe que ainda tem muito para a gente caminhar nesse sentido. E eu queria perguntar para vocês como vocês veem, dentro das artes cênicas, os espaços onde mulheres ocupam funções de menores lideranças, né? Ganham cachês mais baixos, têm menos protagonismo. Como que é a vivência de vocês no palco? Como que vocês enxergam, né, que as artes, né, cênicas, e aí a gente está falando, né, tanto do teatro, mas também pegando um pouco do audiovisual e tal. Como é que vocês enxergam isso, né? Onde que a mulherada tá? E o que a gente ainda precisa construir aí pela frente? E aí, fala tu, fala eu. Pode falar. Bom, eu acho que a coisa é um pouco uma mudança de fachada, sinceramente. Vejo que discursa-se muito sobre, mas na prática, não. Ainda há uma divisão, na minha opinião, principalmente de classe, pelos acessos desde o início, na sua primeira infância, em relação a estudo, enfim, a cultura, a tempo livre de ócio criativo, até contatos. Então, acaba que a galera que está nas posições de direção, além de serem homens, héteros, cis,
tem uma classe social mais alta. E isso se mantém. Eu não vejo mudança, principalmente no backstage. Eu acho que, como está muito apoiado no discurso o trabalho, na frente da câmera isso precisa, né, ser provado de alguma forma. Mas aí você tá atrás dela, nos postos de trabalho, você vê que a parada é a mesma. A tiazinha que faz o café é preta e é uma mulher, né? Tanto que é a tiazinha aqui do café. Você vai ver que os pretos estão carregando peso enquanto os brancos estão com as posições médias, né? Tem os brancos pobres. Mas pra mim é a mesma merda. Só estamos falando sobre isso, mas no campo da ação, assim, as mudanças são tão pequenas, mas tão pequenas que para sentir é difícil. Eu concordo muito com você, Brisa. Eu acho que tem uma questão da transversalidade que a gente acaba deixando passar, às vezes, quando fala de diversidade, né? Porque se a gente for olhar, no teatro mesmo, as mulheres antigamente, quando a gente estuda a história do teatro tradicional, que é muito focada no sudeste do Brasil, que é uma referência europeia muito forte, etc. Toda essa problemática, mas quando a gente estuda essa história do teatro, a gente vê muitas mulheres num lugar de protagonismo no palco. A grande atriz, a primeira atriz, assim, são poucos os nomes que a gente ouve como uma grande mulher empresária do ramo do teatro, uma grande diretora, né? A gente tem a Maria Della Costa, tem algumas mulheres que foram se destacando, mas a história é majoritariamente masculina, né? Digamos assim. E aí eu sinto, de certa forma, que a gente tem mudado um pouco isso. A gente tem formado mais diretoras, mais diretoras de cenografia, mais diretoras de figurino, enfim. As mulheres têm alcançado também esse lugar de, vamos supor assim, um topo na criação. Só que, ao mesmo tempo, é isso. A questão de classe, ela grita. Tanto pelo acesso à cultura, que ontem foi aprovado na CCJ para ser parte da Constituição, no Marco Civil, como direito nosso, junto com saúde, com educação e tudo isso, mas ainda não é. Então, o acesso à cultura, que é quem determina quem vai trabalhar com aquilo, ele é negado nas classes mais baixas. Então, eu fico me perguntando o quanto adianta a gente passar a ter mulheres em espaços de poder se essas mulheres têm sempre o mesmo perfil, principalmente econômico. O quão diversa aquela criação realmente fica. Né? Porque quem dentro de uma posição hierárquica, tradicional, quem trabalha nessas posições acaba imprimindo a principal narrativa, né? Então, que narrativa que fica real? Às vezes nem imprime porra de narrativa nenhuma, cara. A galera que puxa um fio central, que é a ideia, eu vi muito isso acontecer, puxar um fio central que é a ideia, e a equipe inteira acabar produzindo criativamente. Então tem a impressão de uma galera nos projetos, e eu acho que é por isso que eles dão certo, por isso que eles são premiados e que eles são bonitos. Tem profissionais muito competentes, mas outros não. E aí acaba que eu vejo sempre, na verdade, uma equipe inteira trabalhando criativamente no projeto. Se eu sair do microfone, me avisa, tá, galera? Porque eu sou meio pamonha. Me fala. E olhar pra câmera também é um bagulho difícil, né? Não precisa olhar não, pode olhar pra mim. E aí, tipo, por mais que a gente esteja discursando, e insisto, né, na prática não. E mesmo essas mulheres, é a exceção permitida, né, essas mulheres são exceção permitida, porque tem uma hora que a gente reclama, e aí permite uma exceção, e a gente passa por um ciclo de anos, até ter o próximo avanço, enfim, não à toa a estimativa é de 90 e cacete anos, entendeu? Por mais que tenha um pequeno avanço, na prática, assim, que eu vejo no dia a dia, por mais que eu veja lá o processo histórico, então, é muito complicado a gente pegar o processo da universidade, porque ele é um recorte, muito pequeno. Ele fala, basicamente, de um recortezinho europeu, assim, 2 paisezinhos, e depois faz um recorte nacional disso, é muito pequenininho. Então, acabo encarando com mais ênfase um processo de formação do povo mesmo, não só nas artes, que eu acho que isso me dá um caldo melhor para raciocinar, e as vivências mesmo dia a dia, olhar para o lado assim, tipo no set, quem tá fazendo o quê? Fulaninha é isso, Beltraninha é aquilo outro, próximo set, quem tá fazendo o quê? E você vê, não carece
Por isso que eu acredito, assim, aí, é meio pessimista. Acredita numa mudança? Não olho pro lado, pro outro, não vejo se é esse intuito, não. Sacou? Rola uma necessidade aí da manutenção mesmo da posição das pessoas. É um meio que a galera tá confortável nisso, sacou? Não vejo, não. Eu vejo na educação. Educação é um lugar que eu acredito que faça isso. E quando eu vejo a arte trabalhando em prol da educação, com um discurso educativo, aí o esquema é completamente diferente, sacou? Que é o caso da coletiva delas, sabe? Uma galera que tá realmente... Não é porque eu tô aqui não, sacou? Mas é uma galera que tá realmente preocupada do modo de produção ser diferente. Eu acho que o principal problema é ficar tentando maquiar um modo de produção que não funciona. Tipo que a gente tenta fazer capitalismo, ficar consertando o capitalismo quando ele claramente não deu certo. É isso, os modos de produção, o modo que a gente produz arte hoje tá baseado no nosso sistema econômico e cumpre as mesmas funções. Ficar maquiando isso não resolve. Então a coletiva é uma das poucas produções que eu conheci que estão querendo desmanchar esse modo de produção e realmente horizontalizar as questões, de receber. Uma coisa que eu percebo muito no ambiente de trabalho é a casta baixa muito preocupada de reivindicar qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa, porque aí é o medo de perder o trabalho, o teu sustento, enfim. Rola toda uma pressão nesse nosso meio mesmo de dizer, tipo, vai ficar queimado na pista, tu não vai trabalhar com mais ninguém. Então as pessoas ficam muito angustiadas. Então, são raríssimas as produções que as pessoas têm espaço, se sentem seguras e confortáveis para dizer, puxa, não gostei de tal situação, olha, tal forma de trabalhar não é bacana para mim. Ela se sente pertencente e que a sua existência, né, é um fator a ser raciocinado dentro do processo de produção. Acaba que dentro desse modelo já existente, dizer que se preocupa é só dizer que se preocupa, porque dentro da sua estrutura, nada facilita a vida daquela pessoa. Eu acho que tem uma coisa É porque, né, aquela diferença entre representatividade, protagonismo e inclusão, né? Representatividade é tu ter lá. Tu tem uma cota lá, e aí, como isso está sendo feito? Não sabemos. Muitas vezes não é de modo tão legal. O protagonismo tá num espaço de fatos de decisão, de poder e de participação ativa, né? Então tá protagonizando. E a inclusão para além do protagonismo, você proporcionar um ambiente onde a pessoa se sinta de fato parte. E aí não importa muito, na verdade, a posição, se ela está numa posição de liderança ou não. Ela se sente tão parte do processo que ela sabe que o que ela colocar ali vai ser levado em consideração. E eu acho, pensando, enfim, nos modos que a gente produz hoje e tudo mais, eu acho que eu só vejo isso acontecendo de fato nos coletivos, nos grupos independentes, na galera que tá na base mesmo, sim, sacou? Porque no grande meio, na grande produção, onde está o aqué, onde está o aqué. Exatamente, onde está o dinheiro, onde está o quê? Isso, né? Onde a gente está sendo paga de verdade, não tem esse espaço, né? Você vai lá, você tem que cumprir aquilo daquele jeito, que às vezes é um jeito, inclusive, que a gente estava conversando, né, Brisa, sobre as produções que acham que você não precisa comer, você não precisa ir no banheiro. Faz um cronograma impossível e diz que você não foi no banheiro porque você não quis, pô. Como assim? Você não... Imagina, a gente jamais iria te proibir de ir no banheiro. Nossa, o banheiro está aqui disponível. Mas o cronograma que a infeliz faz 10 horas você chega, 10 horas você monta, 11 horas termina, meio-dia opera. E tu, tipo, tá, beleza, o banheiro tá ali, você é fofa, maravilhosa, mas tu faz o cronograma que eu não posso ir no banheiro. Essa que é a questão, só que você vai lá, joga um discursinho e na produção mesmo, na estrutura, não tá pra você. Você ignora tudo isso, né? Você ignora todas as outras questões que perpassam, né? Que são humanas trabalhando, né? A primeira coisa é ignorar que você é humano, né? Que tu não é máquina. Tipo assim, né? Olha, eu vou te falar que eu cheguei num ponto que a subjetividade, me respeitar como ser humano, eu nem tô esperando mais. Meu negócio é o aqué.
Porque eu quero qualidade de vida agora. Eu quero uma sociedade melhor num macro. Mas eu quero qualidade de vida agora. Eu quero qualidade de vida para minha filha, para minha família agora. Porque amanhã eu tô morta. É um outro procedimento, entendeu? Mas eu quero qualidade de vida agora. E o que mais me aborrece é isso. E não só comigo, né? Com todo mundo. Porque mantém todo mundo na pobreza. Na mesma situação. Ninguém sai da situação. E dentro daquele clássico discurso meritocrático, que uma ou outra exceção consegue para dizer que, olha, só você que não tá se esforçando e tal. Desculpa. Que você não tá se esforçando. Mas o aqué mesmo, que é bom, nada. Porque a produção é aquilo que eu tava falando. Às vezes tem uma galera que não sabe o que tá fazendo mesmo e tá todo mundo trabalhando ali criativamente e divide-se tudo. A questão é o dinheiro, a subjetividade já tô... Eu desisti. Mas você não tem uma impressão que nos espaços onde circula o dinheiro não existe essa horizontalidade que eu concordo que é o... Assim, é inclusive o que eu estudo, né? A horizontalidade é o mínimo para fazer um ambiente de criatividade real. Mas onde tem o aqué mesmo, onde está a grana, não tem essa horizontalidade. Não, concordo, né? Não tem. Não tem todo mundo no mesmo processo criativo, né? Mas mesmo em projetos que também não tem o aqué, não tem essa horizontalidade. É difícil. Sim. Mesmo quem não tem, não conhece, talvez desconheça, não tenha experimentado, não tenha tido acesso à informação sobre uma nova forma de produzir. Porque ele usa a forma de produzir do rico, só que sem dinheiro. A gente sai reproduzindo as próprias opressões, né? Exatamente, exatamente. Aí rola que você se machuque duro, entendeu? Às vezes tu fala assim, pô, vou lá trabalhar pro rico, né? Vai me fuder, quadrado e uma só, né? Vou lá no rico. Pelo menos lá o aqué vem, né? Né? Super. E ainda falando nisso, assim, vocês acham, assim, não sei, eu tenho percebido, mas muito nesse rolê da galera mais independente, que tem um movimento de mulheres, e aí eu tô falando principalmente quando a gente fala de mulheres pretas, LGBTs, mulheres periféricas e tudo mais, que aí sim a mudança tá rolando de verdade, que aí sim a gente percebeu que a gente tem que contratar gente. E aí, sim, a gente está fazendo mudança real, assim. Vocês também têm visto esse movimento? E eu acho que quando eu falo esse movimento muito aqui mesmo, né? Eu acho que esse movimento vem num crescente, ele vem há um tempo. Eu acho que ele já está chegando, de certa forma, no mainstream, né? A gente teve, recentemente, uns 3 anos atrás, que teve pandemia, eu fiquei meio perdida no tempo. Mas a gente teve uma ascensão do teatro negro, teatro periférico, mas é só a prova de que qualquer índice de diversidade é o nós por nós, assim. É a gente se contratando para rodar no independente com a graninha que tem para tentar fortalecer quem está junto e fortalecer a cena. Né? Eu acho que está muito ainda restrito nesse campo do precário ainda. A gente onde circula mesmo, no mainstream, a gente não tem muito isso. Tem um totem, tem um ou outro ali numa posição estratégica para dizer que tá, mas a gente não tem essa... Eu acho que esse é um movimento que ainda está florescendo, sabe? Ainda está se maturando para que realmente um dia chegue num número satisfatório, digamos assim. Eu acho que isso foi bom entre a gente mesmo, assim, entre grupos e coletivos. A pandemia, eu acho que foi um movimento, assim, né? Teve toda a sua desgraça, mas rolou um movimento maneiro. Aproximou muita gente, por mais que todo mundo estivesse em casa e, de certa forma não, virtualmente, né? A falta de contato presencial fez com que a gente vivesse uma vida virtual muito intensa e com isso você acessa pessoas de outros lugares. Eu criei um grupo durante a pandemia, o Iluminadoras Pretas, e isso me esclareceu, mas, velho, há muita coisa que acontecia comigo no ambiente de trabalho que eu não conseguia entender e que eu ficava numa busca infinita por conhecimento, eu falava, não tô boa o suficiente, eu não sei fazer isso ainda, não sei fazer aquilo. Eu tô agora assim, tipo, né, me formei em fotografia, cursei um CAD de design informalmente, porque só pode fazer para fazer a primeira faculdade de graça. A segunda tu não pode.
Mas fiquei assistindo aula, né? Locone. Agora eu tô cursando cenografia. Nessa fome, achando que eu que não tinha competência, eu que não conseguia ocupar o espaço. E conversando com outras mulheres, com outras iluminadoras, é que eu fui entender que não era uma questão minha, sabe? Isso me salvou muito, me sentia muito culpada. Então eu acho que principalmente pra gente foi muito libertador, sabe? Se encontrar, conseguir se unir para além do retorno em relação ao trabalho, a gente conseguir se colocar nos espaços de maneira menos sofrida. Nesse grupo, eu encontrei até agora, são 27 iluminadoras pretas no país, sabe? Pô, no país, sabe? Pô, preto pra caralho. É muito pouca gente. Tem pouca mulher e preto tem ainda menos. Aí tu vai fazendo os recortes, vai ficando cada vez menor. Tipo, trans, então, cara, eu conheço uma. Então, isso mulher trans, né? Homem trans é um número muito pequeno. Mas eu acredito que a união pra gente, principalmente pra quem tá dentro desse coletivo, eu acho que foi libertadora, assim, dos grupos. Temos tido um pouco mais de espaço de trabalho, mas eu não vejo esses postos mudando muito, não. Só aquele papo que tava antes, né? As exceções que pra te manter ali iludido. Eu vejo uma coisa que você falou sobre essa questão também, né? De você reunir, né? De você começar a mapear e ter esses números também, né? Como que você vai entendendo. Vai te dando um tapa na cara também, porque às vezes você entra, você percebe o quanto que tá deficitário, né? O quanto que tá, sabe, discrepante, né? Tá num país onde a maioria mais da metade da população é preta e aí, sabe? Você tem esse número que, mano, é tipo o número dos estados, né, do Rio, do Brasil, tipo, ou seja, se a gente fosse pensar, se fosse dividir por estado, né, uma por estado, tipo, né, realmente é um tapa na cara, assim, né? Um número minúsculo. Pois é, e aí, isso também, às vezes, tem um outro lado disso também, que é a galera que não quer ter trabalho nenhum, né, que é só se justificar, falar, tá, mas eu não contrato porque eu não encontro. Esse discurso que a gente também costuma muito ouvir, né? E aí eu tiro até a nossa trajetória como um exemplo, assim, né? Enfim, de trajetória, né? Tipo, a gente não chegou no mercado conseguindo contratar todas as profissionais mulheres, todas as profissionais sendo uma equipe inteira LGBTQIA+, uma equipe inteira de mulheres. Mas a gente se deu ao trabalho real de ir atrás, de buscar, de procurar, de se conectar para ir construindo cada vez mais essa rede, para hoje a gente poder montar uma equipe, por exemplo, 100% feminino, uma equipe com mulheres e pessoas LGBTQIA+, somente, né? A gente conseguir chegar nesse lugar. Mas você tem que ter a vontade, né? Então, é muito fácil você falar, não encontrei, não deu. Um discurso é fácil, né? É uma justificativa, você pode meter aqui essa. Eu não acho fácil, não. Eu acho muita audácia, porque o nosso trabalho envolve meios urbanos. Capital, normalmente. Internet, telefone, vários meios de comunicação, rede social. Se tu fala um negócio desse, tu é audacioso mesmo, cara. Tu fala com a cara de pau ali, tipo, pã, vai colar. E a galera mete essa, né? Eu acho audacioso. E isso é um discurso que funciona num tipo de cara específica. Não é o pobre não pode meter esse discurso que na cara dele não cola. Até todos nós sabemos a cara que esse discurso funciona, né? Funciona não, porque ele não funciona. Ele é permitido. Sim. É porque tem onde os discursos são permitidos, né? Que aí a gente sabe bem quem pode falar certas coisas e ser perdoado facilmente, só chorar na internet depois. Botar carinha triste, Quem me conhece sabe. Nossa, essa é a clássica. É a clássica. Mas eu queria aqui falar um pouquinho do trabalho de vocês agora, né, minha gente? Né?
a dona Brisa, né, que tem aí são 19 anos, né, Brisa? Ou já passou de 19, já chegou passou, a 20? Meu, que eu não conserto Não conserta o eu mando negócio de igual bio, pra né? todo mundo. Entendi. Tem uns 3 anos que eu tô mandando igual. Tem uns 3 anos que você tá fazendo 19 anos trabalhando com... tá bom, então. Isso. Entendi, gente, é isso. Ou seja, cara. não sigam essa dica da Brisa, tá? É pra atualizar a bio, tá, gente? Ó, vou falar uma pessoa importante na frente do que eu tô dizendo, que é aí da peso. A Glória Maria também não gosta de se ligar nesse negócio de data. Ah. Eu adoro a Glória Maria. Adorava ela. Ai. Eu acho, não consigo, cara, me ligar com data. Durante muito tempo tive dificuldade de construir uma narrativa da minha trajetória. A trajetória do pobre é dura, gente. Aí tem umas coisas que a gente quer apagar da memória. E aí é um processo para construir isso. Eu fui me desligando mesmo. Eu falei, não faz diferença. Porque eu sei os acontecimentos. Que é onde eu me ligo. E aí eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, o que você está fazendo. Sei que agora você está em sala de aula. Como é que é esse processo de estar em sala de aula? É maneiro pra caralho. Não, agora eu vou até virar pra lá. Crianças, a Titi ama vocês. Eu amo. Cara, eu sabia que eu ia ser feliz, mas eu não imaginei que eu ia ficar tão feliz como eu tô. Sim, eu tô dando aula numa escola que é a Fábrica de Espetáculo. É uma escola de formação em arte técnica. Eu fui aluna da primeira turma da escola. E são jovens com o mesmo perfil que o meu, sabe? Jovem, periférico, pobre, aquele rolê, sabe, do pobre. E é muito gostoso poder ser o adulto que eu queria encontrar. Eu acredito real que a educação transforma as pessoas. E aí a arte, pra mim, fez mais sentido. Impressionante ela fazer sentido depois de 20 anos, né, cara? Tu rodar. Porque eu primeiro acreditei no discurso da arte, aí dei de cara com os modos de produção, e aí desanimei daquilo, assim, tipo... Não do produto artístico, né? O produto artístico eu continuo amando. Mas o trabalhar nele, né? Pra depois fazer sentido de 20 anos de trabalho, assim. Cara, eu realmente sou muito feliz lá e acho o trabalho da escola maravilhoso. É muito complicado, porque é só abrir um curso para uma galera. Uma galera simplesmente não vai ter dinheiro da passagem para ir, não vai ter o que comer na rua, sacou? Então, por mais que você faça uma oficina gratuita, pode ser que ninguém vá, porque as pessoas que realmente querem, que realmente precisam, não vão conseguir ter acesso. E essa escola, ela dá bolsa, ela dá alimentação. Vou virar aí. Tia Miriam, adoro tua comida. A comida mais gostosa do mundo, galera. Então, realmente, cara, eu tô muito feliz naquilo lá, muito feliz. Eu acho o trabalho da escola foda. Tem iluminação, fotografia, edição de vídeo, cenotécnica. Fodão. E você, Ana? Como é que estamos aí? Quais projetos você tá tocando aí? Eu sei que você tem um grupo de teatro, você também tá... É porque a Ana, gente, a Ana é meio difícil tu falar de Ana, entendeu? Porque aqui tu fala assim, a Brisa, iluminadora cenógrafa. Tu chega na Ana e tu fala assim, pô, vou falar sobre o quê? Não, o trabalho dela é de comunicação, como ela é DJ. Eu vou falar sobre ela como produtora, eu vou falar sobre ela... agora tá na política, a menina também. Eu vou falar sobre ela como atriz. Eu já não sei mais, né? Tu fica confusa. Múltipla. Menina, esse negócio de multitarefas aí que a menina tá... A Carla não pode falar muita coisa também, né? Mas tudo bem. Atriz, modelo, dançarina. Não, então... eu tive um... Eu sinto, assim... Agora... Falando do agora, né? Eu tenho uma companhia de teatro, a Pé de Cabra Coletivo. Nela eu atuo como atriz, como visagista e como produtora. A gente vai dar uma oficina no segundo semestre de dramaturgia. Apareçam, vai ser bem legal. Segue a gente lá, @Pé de Cabra PDC Coletivo. E a gente vai dar uma oficina gratuita de dramaturgia, finalmente, incentivado pelo Estado, porque o que precisa pra gente que é pobre produzir é dinheiro do Estado, porque cultura é direito. Estou no doutorado, estudando festivais.
E eu demorei muito para me achar profissionalmente, porque eu não me via nos espaços de arte. Eu gostava muito, mas quem estava nos espaços de arte estava no tablado, estava na cal. E eu fazia teatro no colégio porque era o que me cabia, porque era de graça dentro do meu colégio, mesmo estudando numa escola particular. E aí, depois que eu cheguei na faculdade, eu me sentia completamente perdida, me sentia o patinho feio, sabe? Todo mundo já tinha passado por vários espaços. Não, eu entrei em 2010 na faculdade, não tinha cotas na Unirio ainda, então você via que tinha um perfil bem hegemônico assim, dentro da faculdade, e isso foi transformando com o tempo. Eu levei 6 anos para terminar a graduação e com o tempo eu vi isso se transformar bem, isso foi bem interessante. Mas eu só me encontrei profissionalmente mesmo quando eu descobri a horizontalidade. Quando eu comecei a produzir um festival de teatro que a gente criou lá dentro da Unirio, que se chama FITU, né? Inclusive o objeto de pesquisa do meu mestrado é um dos objetos que eu pesquiso no doutorado, porque a horizontalidade, ela permite que você tenha asas, que você consiga realmente se sentir mais dono do seu processo, e não só uma pessoa que está trabalhando ali, porque graças a Deus eu consegui essa vaguinha, porque essa vaga normalmente não está aqui para eu que sou suburbana e moro longe, levo 3 horas para chegar aqui. Então, esse caminho profissional foi um pouco doloroso, mas eu acho que hoje em dia eu consigo me afirmar mais como atriz, como produtora. Então é isso, eu sou pesquisadora, eu sou atriz, eu sou produtora. E a gente está com vários trabalhos aí pelo campo, também trabalho na coletiva delas, a gente está lançando vários produtos, lançando vários festivais, mostra de cinema, e isso me satisfaz muito, porque mesmo estando na comunicação, de certa forma, é a produção de narrativas e a produção cultural ali também, né? A gente, às vezes, ignora um pouco como as coisas periféricas da produção cultural. Desculpa, gente, outono. Como as coisas periféricas da produção cultural formam essa produção cultural também, né? Eu fico ouvindo, a Ana foi jogando um monte de coisa aqui pra mim também, né? Olha só, fica falando, gente, também sou dessa galera que faz 1000 coisas também. E me sinto muito contemplada, assim, nesse rolê que a Ana falou, né? Sobre se afirmar, né? Eu sou cria de ONG, né? Então, assim, né? Esse rolê também, né, que você falou, Brisa, fiquei estudando aqui autodidata, pegando bagulho pra fazer. E foi muito esse processo também, que eu acho que é muito louco, né, porque só conversando a gente vai vendo várias coisas que perpassam a gente só pelo lugar de onde a gente veio, né? Uhum. E aí, ser filha de ONG também me fez, muitas vezes, falar, será que eu sou, será que eu não sou, o que eu posso só dizer que eu sou, que eu sei fazer, né? Por exemplo, o teatro eu comecei na ONG ECOA, de teatro social, sacou? Uma coisa bem informal, assim, que eu fazia paralelo a faculdade, né, que fazia o UERJ, eu ainda bem entrei com a UERJ, eu já tinha cota, já tinha começado. Gente, que foi... UERJ pioneira! Maravilhosa. De verdade, foi uma das Não, primeiras. imagina, eu só entrei por causa da cota, galera, assim, tipo, é muito difícil o acesso, a disputa é muito desigual. É isso. E aí eu lembro que eu fazia, né, esse paralelo na ECOA, e aí tava, só que aí ao mesmo tempo eu falava que eu tinha uma vida meio dupla, né? Porque eu tava de terninho, fazendo estágio em empresas de engenharia durante a semana, e no final de semana tava rolando no chão, descalça, com roupa rasgada. Teatro, né? Enfim. Mas quando eu entrei pra residência do Teatro Lages, lá em 2013, na Arena de Cro, que foi a primeira experiência profissional como atriz, eu me sentia muito, assim, insegura, muito, esse lugar não é pra mim, muito o que eu tô fazendo aqui, né? E, pra minha sorte, eu entrei, eu consegui construir esse lugar de me afirmar profissionalmente como atriz também, dentro de um coletivo onde as pessoas tinham vindo de uma trajetória parecida. E aí isso realmente facilita. Quando as pessoas, quando se encontra pessoas similares, com trajetórias parecidas com as suas, enfim. Também eram todos filhos de ONGs. Então, isso fica mais fácil, né? Você conseguir se afirmar nesse lugar, né? Então, me levei muito tempo para falar, eu sou cineasta.
Eu sou, Eu demorei. né? E é muito difícil você afirmar essas coisas, porque são lugares que não estão dados pra você, né? É mais fácil você até pegar um seu diplominha e falar que você é alguma coisa. Porque o diploma garante É a que você pode cartada, falar, é a é a cartada, né? Mas quando você passa por esses outros processos formativos, é muito difícil você chegar e você se afirmar e falar, não, eu faço isso, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, né? Eu diria que nem o diploma garante, Carla. Eu só consegui me afirmar como atriz quando eu pisei assim na Caixa Cultural e eu falei, eu já tinha feito CCBB, já tinha feito vários outros lugares. E aí eu pisei na Caixa Cultural e olhei assim e falei, peraí, eu sou atriz profissional sim, meu diploma já dizia isso, mas eu não me sentia naquele lugar do tipo, não, eu ainda tenho muito que caminhar para dizer que eu sou profissional. E, de certa forma, você também é um pouco tratado assim, se você não tem tanta vivência quanto as outras pessoas. Eu acho que tem muito esse lugar na arte da vivência. E aí a vivência é o que, tipo, Brisa falou lá no começo. A vivência também vem da questão estrutural da educação, do acesso, né? Então, assim... Nesse caso, eu nem depois que tive acesso, nem depois de formar, tem uns 5 anos, assim. Depois do Iluminadoras Pretas é que eu consegui me dizer iluminadora, porque até então eu ficava sempre ressabiada na minha cabeça. Não, tem que receber um prêmio primeiro, para provar, entendeu? Na real, acho que a cada etapa que se cumpria, eu botava uma outra. Foi sempre assim, tipo, agora eu posso. Quando eu conseguir não sei o que, eu posso. Aí tu faz outra. Aí conseguiu, tu bota outra. Bota outra. E eu precisei do coletivo pra isso. Eu não consegui sozinha em momento nenhum. Hoje mesmo, conseguindo dizer isso, pra mim foi através de um coletivo. Até pra formar o coletivo, eu precisei do coletivo. Porque eu não conseguia botar ele no mundo, sacou? Eu falava, será que eu compartilho esse bagulho? Aí, a Mila Pitombo, uma iluminadora da Bahia, maravilhosa. Aí eu ficava, Mila, mas sei lá, tu não acha meio viagem esse discurso? Ficava muito bolada com julgamento, enfim. Todo movimento que eu vejo de uma pessoa preta em processo em busca de emancipação, né, de melhora da sua vida, sempre é mal recebido. Então, sempre dá esse medo de jogar. Então, tudo isso foi através do coletivo. Eu acho que é isso, não importa a carga que você, né, produza, que você estude, que você batalhe, que você tenha experiência. Por falar de 5 anos pra cá, tem 20, a maior parte da minha vida eu não consegui dizer, sacou? Enquanto eu vejo homens contando desde sua primeira experiênciazinha ali com teatro, sacou? E as mulheres sempre esperando muita bagagem pra conseguir se afirmar, né? É aquilo, né? A autoestima de um homem hétero branco é um negócio incrível, né? Absurdo. Lamento por ele, deve ser tristão. E aí eu queria pegar toda essa bagagem aqui de vocês duas maravilhosas e pra gente dar dica pra mulherada que tá chegando agora, né? O que tu queria ter ouvido lá 20 anos atrás, Brisa, que ninguém te contou, ninguém chegou pra tu e falou assim, pô, não, você faz isso aqui, segue isso aqui, mete o pé aqui e vai, sabe? Isso aqui vai dar bom. Você também, Ana. Tu queria ter ouvido lá atrás, lá, quando você tava ainda no teatro lá na escola, que ninguém te falou. Conta aí pra galera. Bom. Eu acho que não dá pra... Eu não, né? Vários filósofos estão aí falando esse bagulho. Que não dá pra dissociar a raça, a classe e o gênero das pessoas, né? E eu acho que a primeira... E eu falo isso pros meus alunos, né? Que eu queria ter ouvido, não. Eu tô fazendo isso aí mesmo. Que é avisar que tudo isso que você viu que tá errado, todo mundo que tá à tua volta sabe. E todo mundo compactua e concorda. E que uma briga individual só vai te fuder. E que você precisa fechar coletivamente, tirar a identidade da sua reclamação, deixar de ser alvo, para daí você conseguir alguma coisa. Porque eu vejo que movimentos individuais são facilmente retalhados. Mesmo esses movimentos coletivos já é difícil. Sozinho, nem pensar. Então, é isso. Todo mundo sabe que tá errado. As pessoas só não estão a fim de fazer nada mesmo.
Eu acho que eu diria para a pessoa não se assustar com a falta de experiência, porque experiência só se ganha fazendo mesmo. E o lugar mais protegido para você ganhar essa experiência é justamente no coletivo. É justamente na troca com quem está ali há um pouquinho mais de tempo e abre o espaço. É justamente com quem está ali caminhando junto que você consegue construir as experiências. Não deixar a falta de experiência te travar. Porque isso muitas vezes trava, né? Quando a gente está no começo, a gente fica com medo de fazer as coisas, fica quase pedindo desculpa por estar fazendo. E se você estiver num ambiente de construção coletiva, não é você que está fazendo, são vocês. E aí fica tudo um pouco mais leve, digamos assim, desse peso todo do começo. Eu acho que a gente tem uma palavra aqui que rodeou essa conversa como coletividade. São duas, né? Horizontalidade e coletividade. Real, acho que é porque a gente acredita muito nisso, né? Acredito. Na verdade, se você observar as periferias, elas vivem de forma coletiva. A principal manutenção da galera é coletiva. Então, tá no espírito mesmo do suburbano, eu acho, do pobre, esse processo de coletividade. Real. E a gente falou aqui sobre trajetória, então a gente também falou aqui sobre idades, sobre essas coisas aí de negócio de idade, né? E aí eu vou puxar um chu, chá, chá, chá. Desculpa, meus amores, é o meu momento. E aí a gente faz um joguinho aqui, que vocês lembram, né? Da Rainha dos Baixinhos, que ela mandava em fazendo a sua entrevista, e ela falava pros convidados, né? Uma palavra, e a pessoa tinha que dizer o que representava para ela, o que vinha na cabeça, não sei o quê. A gente vai fazer isso agora também. Então, vou jogar a palavra e vem, gente. É livre, fica leve, não tem pressão. Já fiquei nervosa. Ai, meu Deus, socorro. Vai, relaxa aí. Respira. Então, palco. Aquela travada, aquele silêncio. Eu pensei duas palavras, mas as duas são muito próximas, que é prazer e gozo. Eu sou muito feliz, assim, fazendo o meu trabalho. Eu realmente gosto. Então, tipo, estava no show ontem, muito bom pra caralho. Que o que eu planejei ficou do jeito que eu queria. E eu saí de lá em êxtase, assim, tipo... E aí a Karina falou comigo assim, todo mundo elogiou. Eu falei, Karina, eu tô tão feliz com o que eu fiz que se ninguém gostasse, meio que foda-se, sacou? Eu tô muito feliz com o que eu consegui fazer, eu e eu. E isso é raro, né? Porque a gente cria, né? A gente tá sempre em processo de transformação, observando o que vai melhorar, sabe? Então, esses momentos são tão raros que eu abracei ele ontem com tudo. Mas, de um modo geral, durante todo o processo é isso. Acho que... gozo, felicidade do caralho. Acho que pra mim palco é muito quando eu tô atriz, então é luta, porque é uma luta você conseguir subir num palco, botar algo em cartaz. É um lugar onde eu acredito que a sua luta tem que estar expressa. Você não pode chegar lá achando que a sua luta fica do outro lado e no palco você é só... Não existe mentira no palco, né? Então acho que o palco é um lugar de luta. E para vocês, feminino? Convenção. É uma convenção social para mim. Eu acho que tudo é feminino. Tudo. E teatro? Ar. É um lugar onde eu sinto que eu ganho ar para viver mais um pouco, sabe? Como se a cada vez que eu estivesse numa sala de ensaio ou num lugar onde flui teatro, ou produzindo alguma coisa do teatro, estando no teatro, é como se me desse um pouco mais de ar para seguir um pouquinho mais, sabe? Cura. E aí eu faço parte de uma companhia, que é a Companhia Teatro de Afeto, e faço parte dela. Eu conheci muitas companhias ao longo da vida e realmente nunca me senti motivada dentro do discurso a participar. Porque é isso, eu sempre observei os mesmos modos de produção, o mesmo modo de fazer. Por mais que a qualidade dos produtos saídos dali fossem ótimos, mas o teatro de afeto utiliza o processo de arte como cura. Eu acredito que teatro cura.
Eu amo o trabalho do Teatro de Afetos. Sabe que eu amo, né? Eu sou uma fã também. E poder. Destruir. Eu acho que a gente tem que destruir as posições de poder. Sim, quando eu falo em poder, eu já penso numa situação hierárquica, eu já penso em tudo que eu não acredito, em tudo que eu abomino, em tudo que eu acho que a gente tem que destruir, assim. É a primeira coisa que vem à minha cabeça. Acho que é a ilusão. Acho que é a parada. Mais do que a razão, eu acho o poder a perseguição mais idiota da vida, assim. Se tu persegue um bagulho desse, tu é muito burro. Só pé na porta aqui, ó. E aí a gente vai para uma palavra que rodeou aqui tudo, mas que eu vou jogar aqui de novo na roda. Coletividade. Ô, minha gente, vocês falaram isso o quê? Eu às vezes fico esperando a amiga falar, porque eu fico falando em cima dos outros, sacou? Aí tô aqui, né? Tipo, pô, será que eu vou ficar assim toda hora tomando... Nada. Fala aí. Ai, abraço. Coletividade me lembra tanto abraço. E abraço é um bagulho tão gostoso. Você sente que tudo é possível, sacou? Você não sente medo. Sabe aqueles abraços daquela pessoa que você admira? Pessoa, às vezes, que te criou, sabe? Uma familiar. Normalmente, essas figuras são femininas. Que não à toa, né? É um abraço. Acho que você se sente seguro. É isso. Acho que é um abraço. Eu ainda tô um pouco travada. Acho que é uma palavra muito cara para mim. Mas eu diria existência. Eu acho que algumas situações e algumas pessoas, para resistir, precisam estar em coletivo. Eu acho que a arte, para acontecer mesmo, assim, para fluir entre a galera e ser um abraço, ela precisa da coletividade como premissa. Então, eu não consigo existir em ambientes que não tenham uma coletividade dentro do seu modo de produção, do seu novo modo de produção. Eu acho que muita coisa não existiria se a gente não tivesse se aberto tanto para a coletividade, né? Então, eu acho que é uma questão de existência. Tem projetos que claramente só existem porque as pessoas se juntaram para fazer aquilo de uma maneira coletiva e que, se não fosse assim, não sairia. Então, eu acho que é a única saída para o status quo onde a gente está. Para continuar existindo um teatro periférico, para continuar existindo um teatro suburbano, um teatro preto, um teatro de mulheres, um teatro LGBTQIA+, é preciso coletividade, senão a gente não vai conseguir existir. Olha, depois dessa, aqui, a gente vai encerrar essa conversa aqui, porque essa foi só... tapa na cara, pé na porta e recado dado. Não tem meia palavra aqui com essas duas, não, gente. Vocês estão achando que... E olha que elas chegaram aqui falando, ai, não sei nem porque que eu fui convidada. Vocês gêmeas. Gente, depois dá um like aí. Dá um like, manda um coração para essas duas, porque, né, entregaram tudo e mais um pouco. Muito obrigada a vocês duas. Aí, se quiser deixar a rede social, o momento é esse. Pô, eu sou boa a fazer meu trabalho. Vender ele é uma merda. Tu não viu que quando eu olhei pra cara dela, foi tipo, caralho, ela sabe os arroba da companhia. Gente, Saulo vai me matar. Tá tendo oficina, eu não sei nada, eu não sei o que dizer. Não, mas dizer que merda. Peraí que a gente resolve o problema. Mas aqui é a produtora, né? Não sei de nada, menina. Pois é. Aqui é a parte produtora que sabe. A parte atriz também tá... Nossa, é a única coisa que eu tinha certeza que eu não ia fazer a produção. O meu é @eubrisalima, mas, gente, eu tenho até vergonha de passar que eu não alimento com nada, só naquelas de bolinha, destaque, o nome do rolê. Nos destaques, que eu coloco a postagem dos contratantes, assim, porque eu mesmo não alimento com nada. Mas eu achei aqui, o @teatro de afetos é @teatro de afeto mesmo, é muito simples no caso. @teatro de afeto. Saulo, tô salvando aqui, os seguidores pra você tá vendo, né? A espetáculo é espetáculo também. Eu acho que é só espetáculo mesmo. Gente, vocês conseguem, todo mundo deve ser melhor do que eu nisso.
Você, Ana, tem aí mais arroba pra deixar? Tem. Eu vou reiterar do PDC Coletivo, porque a gente vai dar Eu estou muito empolgada com essa ideia da oficina, porque é uma oficina para a Zona Norte, de onde eu vim. Então, é trazer uma galera para dialogar mesmo e escrever uma dramaturgia a partir de onde a gente está. Então, tem o PDC, @PDC Coletivo. E também siga a coletiva delas, coletiva.delas, que faz o trabalho multilinguagens, multiartístico, multiplataformas. Quem quiser me seguir também pode me seguir, não posto tanta coisa, mas é Karenina Rio. O nome dela é chique, minha gente. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês. E obrigada a vocês também que ficaram aqui ouvindo e participando dessa conversa com a gente. O Papos Visíveis segue. E no próximo episódio a gente recebe Raquel Lázaro, que é operadora de som e historiadora de artes, e Tânia Arthur, que é produtora cultural e musical. E a gente vai falar sobre representatividade feminina negra na música. Espero vocês com a gente para mais um episódio do Papos Visíveis.